Oi, meus amores, continuando a história. Movimentos nativistas, tá? O Brasil era colônia de Portugal. Tudo era dominado desde a extração do pau-brasil até a produção de cana-de-açúcar. Tudo era mandado e comandado por Portugal. As pessoas começaram a ficar revoltadas e começaram a ocorrer o quê? Alguns movimentos, algumas brigas, né? Foram elas: Revolta de Beckman, no Maranhão, Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, Guerra dos Mascates, em Pernambuco, Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. A revolta dos Beckman, tá, aconteceu no Maranhão, em 1684. Foi chefiada por quem? Pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman. Qual foi a causa desta invasão, desta revolta? O desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão foi criada por Portugal, pois estava tendo muito problemas no abastecimento da região, ou seja, as coisas não estavam sendo distribuídas normalmente, faltava comida. E eles cobravam preços altíssimos pelos produtos de péssima qualidade, ou seja, era o pior que vinha para eles comprarem, muito caro, né? Consequência, eles ficaram revoltados, né? Começaram então a reclamar com o governador Manuel, e Manuel Beckman assumiu então o governo. Como terminou isso? Após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Vamos lá. Guerra dos Emboabas. Como aconteceu a Guerra dos Emboabas? Aconteceu aonde? Em Minas Gerais, tá? Em 1708. Chefe, Manuel Nunes Viana. Por que aconteceu isso? Porque os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram descobrindo o quê? O ouro. Então eles acharam que não tinha que ser para Portugal, tinha que ser só deles, né? Aí, qual foi a consequência disso? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, ou seja, uma cilada, prepararam uma cilada para eles, né? Pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que se entregaram, as armas foram todas mortos pelos emboabas. Triste, né? Como terminou isso tudo? O rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas de ouro. Não adiantou nada, né? Só matança. Guerra dos Mascates. Aconteceu aonde? Em Pernambuco, em 1710. Quem era o chefe? Senhores de Engenho e Mascates. Causa. Qual foi a causa dessa guerra? Tá? Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes eram de grande maioria ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses mascates. Mascates eram aqueles que ficavam vendendo sempre de porta em porta, tá? Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu a solicitação, demarcou os limites entre Olinda e Recife. Até aí tudo bem. Como terminou isso tudo? Os chefes dos holandeses, né, foram presos e enviados para Lisboa, capital de Portugal. E seus bens foram confiscados pelo governo. Ou seja,
o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. E tudo voltou para as mãos do governo novamente, né? Vamos para outra revolta. Revolta de Filipe dos Santos. Local, Minas Gerais. Aconteceu em 1720. Qual foi a causa? Portugal queria controlar a extração do ouro. Por quê? Portugal queria todas as riquezas, né? E mandou criar a casa de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para a transformação em barras de ouro, para fazer barra de ouro. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento de imposto. Quer dizer, até naquela época já se pagava imposto, né? Que foi chamado de quinto, ou seja, 20% do valor extraído, né, do ouro para Portugal. Consequência, o que aconteceu? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos, fechassem casas de fundição. Temerosos com o governo, prometeu atender às suas reivindicações. Como acabou isso tudo, né? Essa confusão. O governo mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública e tudo voltou para a mão do governo de novo. Agora, Inconfidência Mineira. Essa Inconfidência Mineira é muito importante. Vocês já ouviram falar nele, tá? Local, Minas Gerais. Ano de 1789. Foi feito por quem? Quem chefiou? Joaquim José da Silva Xavier. Quem era? Tiradentes, né? Ele era um dentista. Por isso que o nome dele é Tiradentes, tá? O governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de imposto. A derrama obrigava lá, se não tivesse o dinheiro, pegava o que tivesse de valor. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região de Minas, para que os escravos trabalhassem apenas na exploração de ouro. Por quê? Eles trabalhando na exploração de ouro somente, iam tirar o quê? Mais ouro para eles, né? Vamos lá. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. A cada ano, 1.500 quilos de ouro. Você imagina quanto ouro? Um saco de arroz tem 5 quilos. Agora imagina, 1.500. Vamos lá. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota, ou seja, ficava por conta da população. Eles que se virassem. Os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor, que é a derrama, lembra que a tia falou? Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo contrabando de ouro, ou seja, temendo que eles estivessem pegando ouro, roubando ouro, levando por estradas escondidas, né? Para terminar, consequência, padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Mas não deu certo. Como é que terminou isso daí? O governo mandou prender, né, os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era líder, né, na Inconfidência Mineira, foi condenado a ser enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. E assim, não foi só isso. Eles pegaram Tiradentes, cortaram em pedaços
E daqui, na estrada daqui do Rio até São Paulo, eles botavam nos postes os pedaços dele, que era para lembrar que se alguém fizesse alguma coisa parecida, ia ter o mesmo fim. Muito triste. Tiradentes. Como vimos, as pessoas que participavam no movimento dos Inconfidentes eram brasileiros idealistas e cultos, pertencentes à classe abastada, ou seja, rica, que tinham apoio dos padres, militares, etc. Entre os Inconfidentes estava um homem simples do povo, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes porque ele era dentista, né? Tiradentes, então, recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio a ser dentista, o ofício de tirar os dentes. Exercia também a profissão de mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria. Tomava conta de cavalos. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, quem denunciou foi Joaquim Silvério dos Reis, né? Ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena ordenou que prendessem os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca, seu corpo foi esquartejado e colocado em potes, como exemplo do que aconteceria com qualquer um que fizesse alguma coisa contra Portugal. Lembra que a tia falou? No reino comum, sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina. A guilhotina era uma lâmina que descia e cortava a cabeça da pessoa fora. Pela sua bravura de lutar e de morrer pela pátria, nós, brasileiros, consideramos Tiradentes o mártir da Inconfidência Mineira. Aqui no livro não fala que só que os pedaços foram colocados, né, nos potes, mas foi distribuído, foi pregado nos postes até São Paulo. Um pedacinho dele, assim, uma distância grande, tinha um pedaço. Coisa terrível. Só para lembrar aqueles, para não acontecer a mesma coisa, tá? Na próxima aula, eu quero que vocês façam a 52, 53 e 54. E a próxima aula eu vou falar sobre o ouro. O ciclo do ouro. Tá bom? Beijinho. Até já. Qualquer dúvida, a tia tá aqui para tirar a dúvida. Tá bom?